Oi, gente, mais um episódio do podcast Pode Ficar Imune, sejam bem-vindos. Quem já me conhece, né, aproveita, curte aqui a página, a gente tá no YouTube, mas também estamos em todos os podcasts mais conhecidos. Nos podcasts a gente tá como Pode Ficar Imune, e aqui é o canal do YouTube, doutora Ana Carolina, alergista, tá? E a ideia desse canal é falar sobre assuntos relacionados à imunidade, alergia, e que sejam de uma forma fácil para a pessoa entender, né? O paciente, até mesmo médicos recém-formados, médicos que não estão atendendo alergia ou imunologia na prática, esqueceram, né? Faz tempo que não vê esse assunto, nunca aprendeu isso na faculdade, porque é um assunto novo. Então assistam, tirem dúvidas, pode mandar no Instagram que a gente responde. Nós temos o Instagram, o meu, que é da doutora Ana Carolina, alergista. Nós temos o Instagram também, Pode Ficar Imune. E hoje nós estamos aqui com a minha ex-aluna, amiga, colega de clínica agora, né, Fernanda? Ai, tô tão feliz. A Fernanda é Chequete, que eu tenho que falar o nome dela, tá? Mas soletra C-E-C-C-H-E-T-T-I. É italiano, né? É italiano. A Fernanda, ela fez medicina aqui em Taubaté? Isso. Fiz medicina aqui em Taubaté. Tive a honra de ser aluna da doutora Carol. Ai, gente, e hoje agora trabalhando aqui com ela na mesma clínica. Então é um prazer estar aqui. E eu fui fazer a residência em São Paulo, na Unifesp, e agora tô voltando pra cá. A gente fez residência de alergia no mesmo lugar, no mesmo lugar. Ah, que legal. Queridos professores, né? Sim, muito. Muito bom, muito bom. E a Fernanda tá começando essa vida de consultório agora, né, Fernanda? Esse ano aí, a gente começou aqui, ela atende um pouquinho em Pinda também, no consultório com a mãe, né? Isso. Qual que é o consultório? Chama Clínica Oxy. Que a sua mãe é pediatra. Em Pindamonhangaba, isso. Bem conhecida em Pinda. E agora aqui em Taubaté. No Instituto Imunivale, lá comigo. E eu fiz questão de chamar você, né, assim, pra atender lá no consultório e tudo, porque eu acho, assim, que a gente tem que montar um serviço que as pessoas pensou em imunidade, alergia, vai lá na clínica, sabe? Então, assim, o dia que eu não posso atender, a Fernanda atende, a gente troca figurinhas, às vezes o paciente só pode ir no dia que ela tá atendendo, ou não pode, né, no dia que eu tô atendendo, e a gente a ideia é essa, né? A gente trabalhar em conjunto, ter uns protocolos parecidos, assim, né? Ninguém é igual, né? Difícil, mas eu acho que o caminho é esse, porque senão a gente não consegue ajudar os pacientes o tempo inteiro, né? Com certeza. É muito importante a gente ter nessa rede, tudo. Então, trabalhar ali com você, pra mim, tá sendo ótimo. Ai, que legal, né? E fico feliz. E daí eu chamei a Fernanda hoje pra gente falar sobre um tema, mas vamos ter mais, que a gente combinou aqui. Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre urticária, né? Então, assim, acho que é um assunto que a gente que é alergista, a gente adora atender, né? Mas é sempre uma angústia pra família. Hoje mesmo no consultório eu atendi uma mãe que ela chegou nervosa porque a filha teve urticária, ainda inchou o olho, a boca. E daí ninguém sabia direito. Às vezes vai no pronto-socorro, não sabe o que pedir de exame e não pede exame de alergia específico. Daí o paciente, a família fica bravo. Mas a gente, assim, eu aprendi de uma forma que né, nesse tempo todo de formada, que a urticária, a gente lá no pronto-socorro, como médico plantonista, a gente tem que dar o tratamento. Depois a gente descobre a causa. Pontual e depois vai... Não é? Vai atrás. Depois vai atrás. Só que esse vai atrás, o que me chama atenção é que eu pego muito paciente no SUS, no consultório, que chega, às vezes o médico do pronto-socorro não deu um antialérgico para a pessoa continuar tomando, não orientou, olha, usa corticoide junto, né, se tiver em crise pior.
E daí o paciente fica Deus dará. Por isso que ele fica voltando, vai e volta pronto-socorro, reclama dos médicos, né? Sim, então, com certeza. eu falei, eu acho que é um assunto importante pra gente falar. E é uma coisa que assusta, né? Então, assim, quando você vê aquela urticária, primeiro que você já liga a alergias graves. Então, assusta muito. Então, é isso. Vai ao pronto-socorro e depois fica aí largado. Então, tem que procurar o alergista pra gente poder identificar o que é e fazer o tratamento certo, né? Isso mesmo, legal. Ai, que linda ela, né? Então, assim, eu fiz um slide aqui pra gente começar falando. Deixa eu só começar aqui. O que é urticária, né, Fernanda? Tipo, urticária... Porque as pessoas têm muita dúvida, então explica aí, depois a gente complementa. Então, assim, a urticária, ela é a lesão. Então, ela é aquela mancha, aquela manchinha, uma pápula, tudo. Às vezes parece uma picadinha de mosquito, às vezes vem maior, juntam várias. Então, é uma mancha avermelhada, ela é elevada, o pessoal chama de vergão até, porque é um vergão. Coça bastante, então uma característica bem comum dela é coçar. E outra coisa é que ela não fica no mesmo lugar mais de 24 horas. Então ela aparece aqui, daqui a um tempo ela some dali, não deixa nenhuma marca, não deixa cicatriz, nada, e aparece em outros lugares. Então urticária é isso. E assim, o que a gente mais liga a urticária é alergias. Então a pessoa vai no pronto-socorro, é alergia, tira tudo da alimentação, né? E a gente vê que não é só isso, né? Tem várias coisas que causam a urticária. Isso mesmo. Então, assim, acho que é importante, que eu falo muito pros alunos, né? Urticária, e pros pacientes também, né? Porque a gente explica do mesmo jeitinho. Urticária e dermatite tem essa confusão. Até médico mesmo não sabe o que é urticária, então, e dermatite. Às vezes eu recebo encaminhamento falando uma coisa, mas é outra. É muito comum isso. Então, urticária tem o vergão, tem que coçar. E geralmente quando você toma antialérgico, às vezes sem o antialérgico, ela desaparece e não fica mancha. E a dermatite, ela dá aquela grosseira nas dobras, fica ferida, vários dias a pessoa fica tomando antialérgico. Então você lembra onde a dermatite estava, mas a urticária você não lembra onde estava, né? Exato. E muitas vezes você chega no consultório, com a urticária você já não tem mais, a dermatite ainda tá lá. É isso mesmo, é deixa bem mancha, né? De tanto passar pomada, a dermatite deixa mancha. Então já fiz podcasts anteriores aí com um dermatologista falando, com a doutora Fátima Botelho também falando sobre dermatite. A gente falou bastante disso, acho que faltou falar da urticária agora. Daí a gente tem uma foto aqui nesse slide, né? Uma pessoa cheia de vergão, que desespera. Qualquer um que tiver isso, até a gente que é alergista vai ficar nervoso, né? E assim, tem que coçar. Aqui é um outro slide mostrando várias figuras de urticária, né? Às vezes elas são confluentes, ou seja, são bem grandes. Às vezes elas são algumas bolinhas só. Pode ter em criança, pode ter em adulto, idoso. Gente que nunca teve pode ter. Todas as idades, né? É todo mundo. E daí, sempre que chega no pronto-socorro, o médico vai querer tratar primeiro. Então, a gente não vai investigar logo no pronto-socorro. Gente, não façam isso. No máximo, assim, um hemograma, se for aquele caso que não tá resolvendo com os medicamentos, né? Pra ter uma noção se tem um padrão viral ali causando, né? Sim. Eu acho que dengue, que eu vi bastante, Vários causando. O Covid, né? A gente viu bastante. Mas não tem muito o que fazer num pronto-socorro de exame. A não ser que a pessoa esteja muito grave, daí pensou em uma anafilaxia, que inchou o olho, falta de ar, alguma coisa mais séria, daí a gente poderia colher triptase, mas não é muito a nossa realidade, também. Né? Não é todo lugar que tem, né? Tem mais alguma coisa aí que você queira falar dessas imagens? Não, acho que não, é isso, né? Daí aqui é uma outra imagem, porque lembrar que criança também tem, a dermatite. Geralmente a dermatite atópica em criança vai ter alergia ali na perna, atrás do joelho, né? A urticária não, a urticária ela vai pra tudo quanto é canto. Sim, e a dermatite ela parece que descama mais, assim, né? Ela é mais, bem, como você falou, grosseira, tudo. A urticária é isso, é o vergão mesmo. É isso aí. E coça bastante, muito, né? Outra figura aqui, coçando bastante, né? Então, eu queria mostrar bastante essas figuras do que é urticária, para quando a pessoa vê esse vídeo, às vezes você tem alguém aí que tá ouvindo, você compartilha, fala, acho que é isso que você tem. Porque quando a gente dá nome à doença, o paciente fala, opa,
Então, quem que cuida disso? Daí ele vai procurar um médico que vai investigar. Com certeza. Faz toda a diferença. Como é pele, chega muito no alergista, no dermatologista. Só que a gente, na prática, a gente vê muitos dermatologistas encaminhando pra gente também. Porque ele não vai investigar a fundo, geralmente, né? Com exames de sangue ou, né, causas aí, as causas mesmo. Então, geralmente ele vai tratar também a crise, mas vai pedir pra ir pro alergista, né? Bem comum. Uma coisa que é bem importante, que eu sempre falo, tirem foto. Nossa. Então, assim, apareceu... Porque quando vão tentar explicar pra gente, é difícil explicar do jeito que a gente explicou aqui, né? Porque eu sei o que é urticária, então eu sei como explicar a característica dela. Mas a maioria das pessoas não sabem. Então eu falo, apareceu uma coisa diferente, tira a foto, porque... vai chegar no consultório, provavelmente não vai ter mais. Então, não vai ter mais na pele, né? Se a gente tem uma foto, na hora a gente olha e fala, é urticária. Então, tirem foto, gente. Ajuda hoje muito mesmo, a gente. A mãe falando também, ela mostrou a foto, eu falei assim, urticária. Ela, mas como a senhora sabe? Só pela foto? Eu falei, pela foto é característico, é urticária. Ah, mas não tem que fazer exame pra saber se é urticária? Eu falei, não, urticária a gente vê e a história que a senhora tá contando, né? Então é interessante isso mesmo, né? Exato. Acho que é isso. Tá, daí a gente tem, por incrível que pareça, a pessoa fala, meu Deus, isso aqui vai acabar, né? Tal. Então a gente sabe que a urticária, ela pode ser até bimodal, que a gente aprende, né? Então, muitas vezes quando a gente dá remédio, dá o antialérgico, daí, se a gente não avisa o paciente que aquilo pode voltar, mesmo tomando antialérgico certo, e às vezes o corticoide, essa paciente, ela vai pro pronto-socorro de novo, xingando o médico de ontem, porque ela falou, imagina, aquele médico não acertou. Não resolveu. Daí o médico que tá de plantão, nesse segundo plantão, ele fica, sei lá, ele quer dar uma assistência maior, né, mostrar uma assistência, ele muda o antialérgico. Então, às vezes tá usando, sei lá, loratadina, não funcionou, muda pro Ixizine. Bem comum. Né? Muito comum isso. E daí a gente fala, nossa, mas não precisava ter mudado, né? Então fala um pouquinho disso do antialérgico, fala disso. O antialérgico, assim, a pessoa vai no pronto-socorro, a primeira coisa que vai fazer, eu até como alergista faria a mesma coisa, então é o que tem que ser feito. Vai passar o antialérgico e, em alguns casos, o corticoide. E assim, quando chega no dia seguinte, realmente, se a pessoa voltou, você fica ali, meu Deus, o que eu faço? Já tomou esse antialérgico, as pessoas acabam trocando, né? E às vezes acabam trocando por um antialérgico que não é o mais indicado. Isso. Né? A gente sabe que em todas as doenças alérgicas, na verdade, a gente usa os antialérgicos mais novos, que são os de segunda geração. Esses antialérgicos, eles não têm efeitos colaterais de sono, principalmente esse, né, de sono, porque eles ultrapassam a barreira ali do cérebro, não ultrapassam, né? Alguns outros ultrapassam. Que são os primeiras geração, os mais antigos. Os mais antigos. E bem conhecidos, pode falar nome. Ixizine, polaramine, então Fenergan, exatamente. E a pessoa fala, tomou, capotou. Né? É muito, porque realmente deixa grog, deixa com muito sono, não é um sono bom, então, apesar de dormir, diminui a coceira, parece, né? Porque você consegue dormir. Você não tem um sono reparador. Então, e aí você acaba ali trocando, porque a pessoa ficou desesperada pra voltar, tá desesperada pra resolver. O médico acaba trocando o antialérgico e, na verdade, até prejudicando um pouco a evolução desse paciente, né? Isso, porque daí fica todo mundo culpando o antialérgico, né? Tentando achar o antialérgico certo, sendo que às vezes o que a gente tem que fazer é aumentar a dose também do antialérgico, né? Então, para urticária, principalmente urticária crônica que a gente vai falar, a gente pode chegar para alguns antialérgicos de segunda geração até 4 vezes a dose da bula, não é isso? Isso muita gente não sabe, né? Até, inclusive, médicos mesmo. E tem médicos que ficam, às vezes, associando antialérgicos, tipo, esse tipo, né? Loratadina com Ixizine, ou desloratadina com, né, polaramine. Coloca vários ali para tentar. E o paciente fica com um monte de remédio, sendo que ele poderia usar o mesmo antialérgico em mais doses durante o dia. Então, tem o alergista, o dermatologista sabe muito isso hoje em dia, que a gente estuda muito isso, né? Mas acho que é importante frisar isso, que não precisa, você que é médico, que tá ouvindo aí, não precisa ficar trocando de antialérgico, gente. Só pensa assim, vou colocar o antialérgico de segunda geração, que não tem o efeito colateral do sono, e vamos aumentar a dose desse antialérgico. Sim, não é isso? Perfeito. Então tá, daí, quando o paciente chega, ele já tá desesperado. Daí a gente ainda conta pra ele que pode ser que a urticária dele seja aguda ou crônica. Então aqui nesse slide tá mostrando aqui, urticária aguda, até 6 semanas, pensa,
1 mês e É muito meio. tempo. A pessoa tendo urticária, coçando, ficando vermelha. Já mudou de um monte de médico, né? Todo dia aparecendo, sai de um lugar, aparece em outro. É desesperador mesmo, dá pra entender. Né? E ninguém acha a causa, né? Exato. E tem medo do quê? Todo mundo tem medo de fechar a glote, morrer, né? E às vezes a urticária, ela só vem a urticária, ela não vem com mais nada, né? Nenhum outro sintoma grave, Sim. não é isso? E daí a gente tem que entender assim, que a urticária aguda, que é essa que dura até 6 semanas, ela pode ser causada por algumas infecções, por vírus ou bactéria. A gente aprende mais vírus, né? Sim, geralmente mais vírus, Mas tudo pode acontecer na alergia, eu falo. Às vezes uma infecção bacteriana. Eu tive uma paciente que tinha o dente do siso que estava inflamado. Não sei por que ela tinha urticária por causa disso. Depois que ela resolveu o siso, o negócio melhorou. Nunca mais voltou. Então, né, acontece. A gente viu muito Covid, a dengue, né? Tem outros vírus. Citomegalovírus, parvovírus, Epstein-Barr. Daí confunde muito, né, com a amoxicilina. Exato. Fala um pouquinho aí. Isso acontece com muita frequência. A urticária, assim, apesar da gente ligar muito à alergia, a gente tem que lembrar que nem tudo que parece alergia é alergia. Então, a gente liga muito isso a alergias, né? E aí a pessoa tá lá com uma infecção, muitas vezes viral, mas aí vai no pronto-socorro, vai mais de uma vez, acaba saindo com antibiótico. Isso. E aí toma antibiótico e aparecem as urticárias. E até agora? Às vezes tá mesmo, né? Uma febre, uma dor de garganta, exato. O médico vê a garganta lá, às vezes né, até na uma infecção mononucleose. bacteriana. Exato. Então, assim, e aí fica aquela confusão. E aí, foi do antibiótico, é viral, sendo que a grande maioria são por infecções. Isso, né? Isso mesmo. Então, principalmente criança. Principalmente criança. Gente, urticária em criança, a gente às vezes... É certeiro, né? É muito difícil. É muito comum de vírus. Que não seja por outro motivo. Exato. Né? E aí acaba ficando ali com aquele diagnóstico de alergia, né? O resto da vida, alergia ao medicamento. Isso, então tomou amoxicilina, daí ficou alergia à amoxicilina. Tomou cefalexina, alergia à cefalexina. Exato. Às vezes do corante, né? Que, nossa, a gente vê muita gente com essa dúvida. Às vezes do anti-inflamatório acha que é dipirona, né? O ibuprofeno, sei lá. Exato. E o pior é que são coisas que confundem mesmo, né? Que podem, inclusive, dar alergias. Então acaba ficando bem confuso ali na hora, mas muitas vezes não é alergia mesmo. Uma dica que assim, a gente que atende, né, eu pergunto assim, mas tá bom, então, tem alergia à amoxicilina ou alergia de dipirona? Uma perguntinha pra quem é médico, que tá, né, recém-formado, aluno, né, pergunta assim, já tomou de novo depois? Porque se a pessoa tomou, por exemplo, ela tem suspeita de alergia à amoxicilina, mas ela tomou já bezetacil, opa, né, ou a dipirona que tem outro nome e tomou. Exato. Isso vai fazer a pessoa falar, nossa, eu tomei e não tive reação. Nada. Daí a gente já começa a pensar em descartar esse medicamento. Porque a alergia, assim, você tem alergia ao medicamento, a substância que for, se você tem contato com ela de novo, você vai ter uma reação mais ou menos grave, né? Isso depende muito, mas você vai ter a reação. Então, se usou de novo, não é alergia. Isso mesmo. Se usou de novo, não teve nada. E não teve reação. Né? Não é alergia. Mas uma outra causa de urticária mesmo, além dos vírus, das infecções, são os medicamentos. E os mais comuns são os remédios que a gente mais toma. Qual que é o remédio que a gente mais toma? Na sua casa, todo mundo tem uma dipirona no Brasil, né? Ou um paracetamol. Sim. Tem também o diclofenaco, ibuprofeno, famoso lá para dor na coluna, tá? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu sempre tomei esse remédio. Como que eu tô tendo alergia? Nunca tive alergia a nada, eu tô tendo alergia a esse remédio, né? Então... É muito comum, porque isso eles sempre falam, mas eu sempre tomei. E eu falo, gente, pra você ter alergia, pra você criar anticorpos contra, né, que vão fazer essa alergia, você tem que ter entrado em contato. Então, e é bem assim mesmo, você vai, toma a vida inteira e de repente uma vez tem a reação. E dali pra frente você sempre vai ter. Então, o mais comum é isso mesmo, tomou dipirona a vida inteira e agora começou essa reação. E aí, dali pra frente, vai ser reação sempre, no caso da alergia ao medicamento. Ao medicamento. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E os antibióticos, qual é o antibiótico mais comum? Penicilina. Então, penicilina entra amoxicilina, bezetacil, né? Acho que é o mais comum, né? Daí, podem ser causas de urticária aguda também. Então, vai ter que investigar. Daí, o alergista vai fazer uma história, vai fazer exame, para o que tiver exame. Às vezes, a gente vai fazer teste de provocação
reação combinado, né? Lá no consultório, no hospital, onde tem adrenalina, tem tudo para você tratar uma reação, se a gente tiver algum problema. Toda segurança, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. E outra coisa, os alimentos, né? Então, urticária aguda também tem relação com os alimentos. O que você vê bastante, assim? A gente vê muito, principalmente em crianças, né? Leite, ovo, um pouco de soja, mas assim, acho que o mais batido mesmo é leite, ovo. Em adultos, a gente vê muito amendoim, frutos do mar, né? Camarão. Hoje em dia, a gente tá vendo bastante castanha, né? Castanha, exato. Tem bastante gente falando bastante de castanha. Camarão, né? Que tem muita história triste que a gente vê por aí, né? Às vezes a pessoa come o camarão, de repente tem urticária, tem uma anaflaxia, Deus me livre, vai embora. Acontece muito em adultos, né? Muito, muito triste. Esses dias eu postei até de uma moça que ela tem alergia a amendoim, e daí ela comprou, você viu isso? Comprou no avião todo o estoque de amendoim. Porque ela tinha avisado a companhia aérea que ela era alérgica, gravíssima a amendoim, e daí não levaram em consideração e estavam vendendo amendoim. E daí, tipo, só dela sentir o cheiro, tudo. Exato, ela é uma pessoa que tinha uma reação muito grave, tem uma reação muito grave, então ela sabia que ia dar um problema, imagina. O que ela ia fazer? Exato. Ela comprou todo o estoque de amendoim do avião. Lembrar que não é todo mundo que vai precisar fazer isso, né? São naquelas alergias mais graves. Por isso que é importante a investigação. Então, a gente identificar se é uma alergia. Primeiro, se é uma alergia mesmo, né? Não no caso dela, claro. Mas se é uma alergia. Porque, assim, fazer restrição de alimento é uma coisa muito difícil, né? E preocupante, deixa a pessoa preocupada. Tudo que ela vai comer, ficar olhando. Então, a gente fazer uma restrição bem feita, certa, que é pra quem tem alergia mesmo, você vai proteger a vida dele, né? Isso. Mas lembrar que nem todas as reações são tão graves assim, mas algumas são e precisa de um acompanhamento. Eu, no consultório, a gente tem lá uma listinha, né? A gente conversou disso. Porque, assim, tem uma listinha. Quando chega um paciente com urticária, que ela tá meio na dúvida o que tem, eu dou uma listinha de alimentos que geralmente estão mais comuns, mas é uma lista enorme. Daí a pessoa fala, meu Deus, não vou comer nada disso, né? Os embutidos, as sementes oleaginosas, os frutos do mar. Daí tem lá a história do ketchup, né? Essas coisas aí que é muito questionado na alergia. Mas o que eu falo? Às vezes vale a pena fazer uma dieta bem legal uma semana e depois a gente vai meio que liberando, voltando, né? Com cuidado, claro, né? Tem pacientes que já imaginam que amendoim causa aquilo. Não vai comer o camarão, né? A gente vai esperar exame, vai fazer teste, mas é muito importante entender que às vezes a gente tem que... E essa segurada na alimentação que para muitas pessoas falam assim, não existe alergia a corante e tal, né? A gente aprende muito isso, que não existe alergia. Mas daí vocês falam assim, doutora Carol, passei com você pediu o exame. É porque, gente, eu falo que eu sou pidona de exame mesmo. Mas assim, porque quando isso vem positivo, às vezes não é bem a alergia daquele produto, mas eu acho que a gente come tão errado hoje em dia, todo mundo, inclusive na minha família, não tô falando, né? Mas assim, que a gente tem que falar, será que não tá na hora de você reavaliar a sua alimentação? Sei lá, de manhã come, sei lá, danoninho, daí depois come miojo, bolacha recheada, bala, salgadinho, chiclete, ketchup toda hora, hambúrguer toda noite. Eu acho que o corpo fala, eu brinco assim, o corpo na urticária fala, socorro! Deixa eu parar aí! Alguém me ajuda aqui. Né? Daí quando a pessoa faz isso de organizar a alimentação, ela começa... então isso tá muito apimentado, acho que eu não vou dar, né? Tá tendo urticária. Então eu acho que isso ajuda a pessoa a perceber mais o seu corpo, perceber mais os sintomas que tem. É uma coisa que eu fui pegando, adquirindo. É um cuidado a mais, né? Entendeu? Com a vida, Sim. né? Talvez não esteja tão certa, né? Que, falar que tem alergia a corante... Mas eu acho que é como se fosse um gatilho a mais ali para aquele processo que a pessoa tá tendo. Então, às vezes, tá com vírus, tá inflamado, tudo, e ainda tá comendo um monte de besteira, resumindo, né? Então, acho que a gente precisa dar E muitas vezes tem corante até nos remédios, né? Tem. Então, junta tudo, né? Faz uma bagunça no corpo da pessoa. Então... Eu acho que nesse quesito, assim, de alimentos, tem coisas muito bem estudadas e tem isso aí do cuidado, a gente melhorar a alimentação que o nosso corpinho dá avisos, né? Com certeza. Eu acho que são os alertas. E a gente colocou aqui na lista também a picada de inseto, né? Que pode causar urticária.
Então, que... Faz o prurigo estrófilo, né? Isso. Que é uma reação alérgica ali ao veneno da picada mesmo. E aí, às vezes, aparece... Teve uma picada e, de repente, você fala... Meu Deus, quantos pernilongos me picaram? Nem 20 vi. pernilongos, nem vi tudo isso aqui. Que são várias picadas em vários lugares. E, na verdade, foi uma ou duas e que fez uma reação ali. E aí, faz mesmo a urticária. E também tem a formiga, a abelha, a vespa, que são os bichinhos mais perigosos. Sim. Aí, que realmente isso aí a gente tem que... Também tem gente que tem muita alergia grave, né, com esses bichos, Com e pode certeza. ser a causa. Então, por exemplo, chega no consultório falando que, levou uma picada, não sei que bicho é, porque às vezes acontece isso. Bem Daí comum. eu gosto de perguntar direitinho, assim, onde foi a picada, tirou o ferrão? Né? Porque se tirou o ferrão, geralmente é abelha. Foi isso que eu aprendi. Mas esses tempos atrás eu já ouvi gente falando que vespa também pode ter ferrão. Eu não sei, isso aí eu acho que eu vou chamar alguém pra vir falar sobre isso, né? Mas é uma coisa pra gente pensar. Mas quando tá um inseto que tava voando assim, geralmente é abelha ou vespa. Agora, no pé, a picadinha geralmente é da formiga. A formiga, exato. E a formiga pior é a formiga vermelhinha. Aquela que lava-pé. Lava-pé. Que a Solenopsis invicta, né? Que tem esse nome. Que daí, realmente, a gente tem perigo, né? Tem chance de dar anafilaxia. Então, Isso. tem paciente que tem reação grave. São risco de reações bem graves. Às vezes não, né? Fazer alguns exames e pesquisar, porque geralmente são reações mais graves mesmo. E a gente nunca sabe se a próxima picada não vai Exato. ser pior, né? A gente fala, alergia a gente não prevê. Você pode ter tido uma reação muito leve, mas a gente nunca sabe como vai ser a próxima, mesmo que seja, né, por exemplo, um alimento, uma quantidade menor e tudo. Então, de inseto não tem nem como a gente imaginar. Não sabe. Então, a gente dá não pra consegue saber. prever como vai ser a reação. Então, o importante é prevenir, né, fazer todo o tratamento certinho. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa aqui da urticária Acho que aguda? da urticária aguda é isso mesmo. Uma coisa que eu lembrei. Às vezes tem paciente que tem urticária aguda ou crônica, que tem a ver com H. pylori. Meio que caiu por terra isso, mas eu acho que vale a pena dar essa dica pro paciente, a minha experiência. Às vezes ele sente que tem gastrite, né? Refluxo, sintomas assim, adulto, que a urticária não tá indo muito embora. Eu falo, opa, será que não tem que rever isso aí? É verdade, é uma coisa que a gente até esquece mesmo, né? Que não é tão comum, mas que realmente precisa... Né? É um a mais pra gente pensar. Acho que é isso, né? Então, urticária aguda ficou aí, né? Isso. Se lembrar mais alguma coisa, vai falando. E daí, quando dura mais de 6 semanas, fala a verdade, né, gente? Você ter urticária mais que 6 semanas é desesperador. As pessoas ficam muito nervosas, né? Muito. A gente chama de urticária crônica. Daí, dentro da urticária crônica, a gente vai ter as urticárias físicas, é isso? Isso. E daí, as urticárias físicas... É muito esquisito. Você fala, gente, existe alergia disso mesmo, né? Então, a gente pode ter alergia por pressão. Eu sou uma pessoa que eu tenho, tá? Então, um dia que eu tô muito afobada lá, vou no supermercado ou no shopping, né? Ou fazer compra, alguma coisa. Eu ponho aqui a sacola. Nossa, fica um vergão, sabe? Coça. Só que a hora que eu chego lá no carro, já melhorou. E tem gente que tem a pressão tardia. Sim. Né? É raro, mas existe. Vai aparecer bem um tempo depois. Usou a bolsa lá, a bolsa mais pesada, ficou. Depois de um tempo que vai aparecer a urticária, mas bem ali. Aí é um pouco mais fácil até de você lembrar, né? Porque você fala, uai, o que eu usei aqui? Aí você vai lembrar que foi a bolsa, que foi a sacola e tudo. Então é até bem fácil de você ligar uma coisa a outra, né? Isso. O sutiã. Sutiã né? também, exato. Comigo já aconteceu da bota. Uma vez eu saí de casa, tava de manhã. Eu gosto de contar as coisas que acontecem, porque eu sou bem alérgica. Daí, eu saí de casa de manhã e tava frio. Pus bota, né? A hora que tava na hora do almoço, nossa senhora, tava apertando a minha perna, acho que inchou, sei lá, e deu um comichão, assim, uma coceira. E é desesperador, tive que tirar, né? voltar pra casa pra trocar o sapato. Olha, coisas que atrapalham. Então, assim, graças a Deus não aconteceu muito mais, então eu não precisei do tratamento de urticária crônica. Mas, assim, tem gente que precisa, que começa a atrapalhar muito a vida. Exato. Né? Então, acho que é importante. Eu já peguei de pressão também uma menininha que ela tinha
ela tinha várias vergonhas e a mãe tava preocupada. Daí a gente, no consultório, ela sentou e ela tava com um shortinho. E daí, a hora que ela saiu, desgrudou, assim, sabe? Quando, da cadeira. Tipo, da cadeira. Ai, eu falei, olha... Daí ela falou assim, olha aqui, doutora, apareceu. Daí eu falei, eu acho que o dela pode ser por pressão. De pressão. Daí eu fui contando pra mãe como que era isso. A mãe, nossa... Já fez o teste ali na hora, né? Foi muito bom, porque nesse caso, ela vinha usando antialérgico diretão, porque ela tinha vindo de outro médico. E daí eu falei pra ela, vamos fazer um teste, então? A gente tira o antialérgico, deixa ela com o antialérgico só se necessário. E daí, se ela tivesse coçando incomodada, você dá antialérgico. Se ela não tiver incomodada, você espera ver se melhora, porque a urticária por pressão pode ter isso, melhora. E daí a mãe voltou feliz, porque ela não tinha dado tanto antialérgico, entendeu? Só uma vez ou outra lá que precisou. Então, olha só, a gente diminuiu a medicação, né? Sim, então, faz toda a diferença são pro histórias, paciente. assim, que no dia a dia você vai pegando tal, e que faz diferença, né? Por vibração. É assim, eu já peguei paciente, mas é muito raro isso aí. Eu falo muito assim, de andar de ônibus, né? Que vibra. Moto, né? Que a pessoa tá dirigindo e vibra, assim. Sim. Não sei, você já pegou algum caso? Não, esse aí, né? É raro. Só li. Só li, né? Solar, isso eu conheço. Tem uma professora nossa que tem de alergia, depois eu conto. Agora eu tô curiosa. Se você não sabe. Não sei. Que é no sol. Né, que ela vai na praia, a pessoa toma sol, já peguei alguns casos, daí a gente às vezes orienta a fazer uso de protetor solar bem forte, não é isso? Barreira de proteção, né? Pra ver se a pessoa consegue melhorar. O calor também, né, o suor, né, as pessoas falam, do suor, comum, né, que pode dar urticária. Colinérgica, que é de atividade física, você que é crossfiteira, a Fernanda é crossfiteira. Fala aí um pouquinho. Tem bastante gente que fala, nossa, tô fazendo atividade física, a hora que acaba ali, começa a coçar tudo, aparecem, né, às vezes só coça, às vezes aparecem mesmo os vergões, não só em atividade física, mas o aumento da temperatura do corpo, né, então você toma um banho às vezes mais quente, tudo, ou andou muito rápido no sol e tudo, isso pode acontecer. Então, e as pessoas ligam bem, faço atividade física e aparece. Então, é a urticária colinérgica, esse aí a gente vê um pouco mais. E essa tem uma história interessante que é do glúten lá, né? Do ômega 5, gliadina. Sim, que existe. Que não é o glúten exatamente, mas né? É da ômega 5 gliadina, que a pessoa come produto com trigo, faz atividade física, tem urticária. Isso. Se ela come outro alimento, uma fruta, antes de fazer atividade física, ela não tem essa urticária. É esquisito, existe. Existe, né? Não é comum, mas existe. Mas existe. Então, a gente tem que saber que existe isso. Porque daí, quando você conta isso pro paciente, o paciente, nossa, será que eu tenho isso? Daí ele começa a prestar mais atenção, né? Eu acho muito interessante. Do frio, né? Eu tenho um paciente de Campos do Jordão, né? Que aqui é pertinho. Então, ele trabalhava numa cervejaria, ele entrava na geladeira, já tava frio, ele entrava na geladeira, ele tinha vergão, ele ia lavar a mão na água quando tava mais frio, ele tinha vergão, ele andava de moto, daí o vento, onde o vento batia, ele sentia que aparecia o vergão. Então, coisas estranhas, né? Mas existe. Existe. E a aquagênica, né, que é da água. Você tem algum paciente? Que é bem rara também, né, mas ela é da água mesmo. Então, às vezes, até o próprio suor e tudo, daí não seria, né, a do calor, mas o próprio suor, a água. Então, a pessoa lava a mão ali, aparece. Toma banho, aparece. Aí você fala, meu Deus, como é que vai viver? Entra na piscina, no mar e tudo, e fica. E aí tem que tratar bem, né? Porque assim, a gente não tem como viver. E não é tomando, né? A gente sabe que é o contato mesmo na pele. Então tem que tratar, porque tem como, você tem que tomar banho, você tem que... Com certeza. E assim, importante, eu acho, que é a pessoa entender que ela tem isso, ver se dá pra ela conviver com aquilo, ou se ela precisa de medicamento. Exato. Se tá incomodando muito, que às vezes vão ter graves e leves, né? Eu falo que a minha da pressão é tranquila, dá pra viver, né? Sem medicamento. Mas, daí, a dúvida que todo mundo tem, é se isso pode virar uma coisa mais séria, né? Tipo, mas eu tenho isso, mas será que eu posso ter uma vez que vá dar uma anafilaxia, um choque anafilático? Então, a gente... Existe, né, Fernanda? Assim, ouvir casos, a gente sabe que existe, mas é muito mais raro. Exato. Geralmente a urticária, ela é só da pele ali mesmo, ela não tem essa gravidade. Porque a urticária crônica, às vezes você pode até ter o angedema, né? Que é aquele inchaço de uma
uma camada abaixo da pele e incha um pouquinho, incha o olho, incha a boca, é menos comum, mas pode acontecer. E a maior preocupação que as pessoas têm é essa de... Isso pode evoluir para uma coisa mais grave, pode fechar a minha glote, mas no geral não. São bem... Então, ainda bem, né? Existem gravidades, exato, existem gravidades, às vezes você tem... A aquagênica, por exemplo, você tem contato com um pouco de água e já tem, aquilo incomoda bastante, mas não gravidade no sentido de anafilaxia, né? Isso aí, tá vendo? E o dermografismo, aqui no slide a gente tá mostrando 2 fotinhos, que é quando a pessoa passa a unha e aparece o vergão, dá pra desenhar na pele, né? Então isso, assim, tem nome, né? Mas não é uma doença, né? Assim, é uma urticária física, crônica, assusta às vezes as pessoas, mas não precisa às vezes medicar, né? Tem gente que convive bem com isso. Exato. É uma característica, eu falo que é igual você ficar com a... Tem gente que é cara de pau, não fica com o rosto vermelho. Tem gente que tem vergonha, daí fica com o rosto vermelho quando tá com vergonha. Então, assim, o dermografismo você tem que conviver com ele. Exato, vai depender se não tá incomodando, do paciente, né? Eu acho que a ideia é essa, e não é nada grave pra se preocupar, ter que fazer super tratamentos, né? Exato. Beleza. E quando a gente não sabe o que é da urticária crônica, existe a urticária crônica espontânea, que a gente dá a sigla, né? UCE. Então, esses são os casos, assim, que as pessoas ficam tristes, né? Eu acho que as pessoas ficam ressabiadas. É um pouco frustrante, parece, né? Porque, assim, ela é uma urticária crônica, dura mais de 6 semanas, e o nome já diz, espontânea. Então, ela não tem nenhum agente externo que vá fazer ela aparecer. Ela simplesmente aparece, e aí, às vezes, desaparece sozinha, às vezes você tem que tratar. E aí, ela é frustrante nesse sentido, porque você não consegue identificar o que causa, porque não tem nada fora. Na verdade, ela é uma doença de dentro, que a gente fala, né? É uma doença, a gente considera que seja uma doença autoimune. Isso. Então, o nosso corpo produz anticorpos contra as células e aí acaba tendo essa reação. E aí também, assim, não tem um teste. As físicas, por exemplo, a gente faz teste. Primeiro que é muito... A história é muito assim. Usei, né? Usei a bolsa lá, apareceu. A gente consegue já identificar na história. Quando não tá muito claro, a gente faz um teste de provocação. Que é você provocar a urticária de acordo com o que a gente acha que é. Na espontânea não tem. E aí fala assim, mas não vai fazer um teste, doutora? Não vai fazer um exame? E não tem. O diagnóstico de urticária crônica espontânea é história. É o tempo da doença, a característica, e a gente vê que não tem nenhum fator de fora que faça acontecer. A gente faz alguns exames de sangue, né? Até para excluir outras coisas, mas alguns exames para acompanhar. Mas o diagnóstico é esse. E aí é um pouco frustrante, né, pro paciente. Mas eu acho também que depois que a gente dá o nome e a gente explica essas coisas, o paciente fala, nossa, tem um nome que eu tenho. Né? Tem outras pessoas que têm. Eu falo muito isso, para procurar Instagram, que tem, né? Tem o Instagram da UCE, que pessoas que têm também falam disso. Procurar na internet, né? Ouvir, tipo agora, ó, aqui é um vídeo que a gente tá explicando tudo isso. Então, a pessoa fala, nossa, alguém tem isso também. Não sou só eu, não sou eu sozinho, né? Exato. Porque é frustrante, mas tem um nome, né? Ah, mas quanto tempo vai durar isso? É pro resto da vida? É a questão que a gente sempre recebe e que a gente faz nos congressos também. Exato, todo mundo se perguntando isso. E não tem, assim, um tempo definido, né? Num geral, elas duram ali 6 meses, 1 ano, mas tem histórias, né? Tem uma média ali de 5 anos e tem histórias de pacientes que duram 10 anos. Isso mesmo. Então, do jeito que ela aparece, ela vai embora em algum momento, mas a gente não tem como saber quando. E pode voltar, né? A gente também não sabe. Eu tenho uma paciente que ela teve um período, tinha a ver com gestação, que louco. E daí, depois de um tempo, ela ficou bem. Depois, de novo, ela voltou. Não estava grávida de novo, mas ela voltou a ter. Fazer o quê? A gente não sabe, né? Existe também urticária que a gente esqueceu de colocar aqui, que é relacionada à progesterona, alteração hormonal. Sim, né? Também. Eu acho que é importante lembrar. E também, falando de doença autoimune, quando a gente pensa em urticária crônica espontânea, tem muita relação com quem tem doença autoimune da tireoide. Então, né, é bom pedir o exame para ver como tá esse nível de tireoide, dos anticorpos contra a tireoide. Às vezes a pessoa nem está tendo a alteração ainda hormonal, mas ela já tem o anticorpo. Então, é algo que eu acho que é válido, né, da gente pedir. Sim, com certeza. Né?
Existem testes, né, de alergia, teste do braço que a gente faz no consultório, o prick test, tem o teste de contato. Não, mas não precisa. Quando a gente aprende sobre urticária crônica, então, fala assim, não faz esses exames, não precisa. Mas eu, por exemplo, eu pego muito paciente que não tem só isso, ele tem rinite, ele tem asma, ele tem tudo. Então acaba que a gente pede exame pra gente ver se aparece alguma coisa, até né? Pra excluir mesmo, né? Pra você ver, vai que, né, você não tá pegando ali aquele caso, Exato. né? Uma urticária aguda que já devia ter tratado e não pegou a causa. Mas existe esse questionário aqui, que eu acho que era legal da gente falar. Sim. Que é esse UAS7, tá nesse slide. É um questionário que você vai falar quanto que você tem de urticas, que são os vergões que a Fernanda explicou. As manchinhas. Né? Claro que é esquisito, você vai falar assim, eu tenho nada, tenho até 20, de 20 a 50 por dia, ou mais de 50. É estranho, mas quem tem, consegue falar. Consegue. E pra gente é muito importante, né? E também de coceira, se tá leve, não incomoda, se não interfere, mas é moderada, ou se interfere, atrapalha muito o dia a dia. E daí você vai anotando durante uma semana. Isso. A semana antes da consulta, né? Uma semana antes você já começa ali a anotar, fazer esse recordatório. E daí a gente faz um somatório, né? Tem um número lá que a gente sabe que isso aí tá incomodando, né? Isso. É bom a gente, acho que nem falar, porque daí a gente não... o paciente não vai dar mentindo. Não fazer em casa. Seja verdadeiro. Por que isso é importante? Eu acho que é importante, principalmente quando a gente viu que o paciente já tá tomando antialérgico, não tá melhorando, e daí a gente vai pensar no próximo medicamento, que é o imunobiológico, que hoje em dia tem, os convênios estão liberando, né? Muito legal. Tá bem. Só tem uma marca, então acho que a gente pode falar o nome, né? Que é o omalizumab, o Xolair, né? Eu não sei se tem algum outro imunobiológico que é pra urticária. Geralmente na urticária é o... É esse mesmo, né? O omalizumab. Só tem esse, que eu tô sabendo também, né? Não sei se vai sair estudos novos. Talvez saiam algumas novidades aí, né? Porque é tanto imunobiológico que tá surgindo que estamos falando em agosto de 2023. Então, pode ser que daqui um tempo... Mas daí, baseado nesse questionário, a pessoa vai trazer pro alergista, pro dermatologista. E a gente já vai, então deixa eu ver se ele não se encaixa para usar esse medicamento. Sim. Né? E é um medicamento que você aplica, né? A gente tem uma canetinha que aplica. No SUS ainda não temos para urticária crônica, infelizmente, né? Só tem para asma. Então, a gente ainda tem isso aí para lutar, os alergistas, né? Mas eu acho que é importante a pessoa que está assistindo isso aqui já preparar. Tira um print, faz lá o questionário e leva pro seu alergista. Fala, eu vi um vídeo na internet, falaram que eu tenho, pode ser que eu tenha isso aqui. Porque daí, o dermato, o alergista fala, é mesmo, né? Deixa eu prestar atenção. Sim, aí, já então, fazer o tratamento no... Acho que a ideia é essa, a gente falando disso, né? Tem mais alguma coisa? Quer falar? Não, lembrar assim, o tratamento é sempre uma escadinha, né? Eu falo isso pros pacientes. É uma escadinha que a gente vai subindo degraus. Esse questionário, ele é muito importante pra isso, pra gente ver se a gente pode... Se a gente tem que subir degrau, se a gente pode descer degrau. Começa ali com antialérgico numa dose, a gente pode ir aumentando e aumentando até chegar no imunobiológico. Então, é bem importante fazer isso pro controle mesmo, porque até para um dia a gente tentar tirar essa medicação e ver se a doença realmente foi embora. Estabilizou, né? Estabilizou, exato. Acho que é isso, acho que a gente falou o que tava, né? A gente vai combinar outras vezes. Com certeza. Adorei que você tenha vindo pra minha clínica, voltado pra Taubaté. E também tá aqui comigo, muito legal, acho que a gente só tem pra crescer, né? Com certeza, foi um prazer estar aqui e estar trabalhando com você, já falei várias vezes, então tô adorando. Ai, que bom, né? E assim, eu acho que o ideal é isso, a gente falar desses assuntos, né? Gente, não esquece de compartilhar, curtir, ativa o sininho aí pra quem não tá inscrito no canal, se inscrevam, isso é muito importante pra gente. Segue lá a Fernanda, ela tem um Instagram, como que é? fernandachequete.alergia. Chequete, daí a gente vai colocar aqui embaixo, viu, produção? O nome é um pouco difícil. Né?
tá lá na clínica também, ela tá atendendo, né? E assim, a ideia é essa, a gente poder ajudar criança, adulto, idoso, né? A gente atende, você também atende, né? Atendo todas as idades, Esse mundo da alergia tem muita coisa nova, muita medicação nova, muita coisa. Muda muito, né? E é sempre bom, assim, trazer informação pro paciente, né? A gente sabe o quanto esses pacientes sofrem com qualidade de vida e tudo. Então, quanto a gente traz de informação aqui, as pessoas se identificam com as várias doenças. Então, é bem interessante. Vou voltar. Então, tá bom. Ai, que bom. Então, tchau, gente. Até mais. Até a próxima.